Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês aquele vídeo que eu tinha prometido há algum tempo atrás sobre casos, principalmente casos de não ficção, casos misteriosos, casos não resolvidos, aquela coisa mais macabra que eu tinha falado que eu ia tentar trazer aqui pro canal, baseado em livros que foram publicados sobre esses casos, tá bom? Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece. Tá rolando a Semana do Consumidor na Amazon, por favor lembra de usar o link aqui do canal se for comprar qualquer coisa por lá ou pela Shopee também. Não altero o valor para vocês, é uma forma de patrocinar meu conteúdo sem gastar nada a mais por isso. Qualquer coisa que eu não tenha falado por aqui vai ficar no box de descrição, tá bom? Na noite de sexta-feira, dia 26 de novembro de 1954, a polícia de Tulsa ficou surpresa ao ver a figura de uma vovó rechonchuda e alegre sendo levada até a delegacia de polícia por suspeita de ter assassinado seu quinto marido. A mulher, Nanny Doss, era super bem-humorada e hilária e os policiais ficaram espantados com seu jeito alegre. Diziam eles, ela fala muito, menos sobre o caso. Ela satirizou perguntas sobre arsênico, autópsias e casamentos infelizes. E então fumou um cigarro e seus olhos brilhavam. A tola e amorosa vovó, que não machucaria intencionalmente nem sequer uma mosca, muito menos matar 4 maridos a sangue frio. A Nanny Hazel nasceu em 1906, seu nome era Nanny Hazel antes dos casamentos, e sua família era dona de uma fazenda no condado de Calhoun, lá no Alabama. Ela era filha de pais rigorosos e ela teve que começar a trabalhar desde muito cedo. Era proibida de ficar perto de outros meninos que moravam ali nas redondezas da fazenda dela, da família dela. Existem alguns rumores de que o pai dela usava dela quando ela era criança, mas não tem, são só rumores, não tem nada que indique que isso de fato aconteceu. Que ela se rebelava dando algumas escapadas, que era o nome que ela dava para quando saía escondida dos pais. Aos 7 anos, ela sofreu um acidente quando ela estava dentro de uma locomotiva que parou de repente, aí ela acabou batendo a cabeça. Ela bateu contra uma barra de ferro que estava no banco da frente do dela. Isso causou um ferimento profundo na lateral da sua cabeça e dizem que ela sentiria as consequências desse acidente o resto da sua vida, seja com dores muito fortes de cabeça ou o que ela chamava de pensamentos desviados. A família Hazel era uma família pobre, então aos 15 anos ela se viu meio que obrigada a abandonar os estudos, abandonar a escola para ajudar a família em casa, ou na fazenda no caso. Ela era considerada uma mulher bonita, uma menina bonita, com as bochechas bem rosadas e rechonchuda. Naquele mesmo ano ela teve seu primeiro casamento e ela se casou com um cara chamado Charlie Braggs. Ela se apresentou para ele como uma mulher devota, entre as palavras dela, que é uma mulher devota, e ele a achava uma menina muito espontânea, muito divertida, muito envolvente. De acordo com esse primeiro marido, com esse Charlie Braggs, ela e toda a família tinham um comportamento muito irritadiço, que às vezes ela ficava muito brava com ele por alguns motivos e outras vezes aquela mesma coisa não deixava ela irritada. Então ela era meio que volúvel. Às vezes ela se zangava e sumia por dias de casa, geralmente com outros homens. Ela ficava muito tempo sem aparecer em casa, depois voltava como se nada tivesse acontecido. Eles tiveram 5 filhos e 3 deles morreram muito cedo. Isso levantou algumas suspeitas do Braggs, no caso do marido dela. 2 bebês mostravam sintomas graves de problemas estomacais, faziam com que eles escurecessem muito rápido. Quando os pais dela se separaram e ela ainda era muito nova e ainda estava nesse primeiro casamento com o Charles Braggs, ela se posicionou do lado da mãe e ela ficou tão irritada com o pai que ela proibiu o próprio pai de ver os filhos dela, no caso de ver os netos. Ela sempre foi muito inflexível sobre uma coisa. Ela dizia que ela amava a mãe dela acima de tudo e que nunca conseguiria machucar alguém por quem ela nutrisse um sentimento tão puro e tão intenso. Depois de 8 anos de brigas, de muitas brigas e muitas suspeitas, o Charles também pediu o divórcio. Ele pensava que a Nanny era incapaz de cuidar dos filhos, então ele pegou a mais velha, levou a mais velha com ele e a mais nova ela deixou aos cuidados do pai da Nanny. Depois do divórcio com o Charlie, ela se casou novamente com um cara chamado Frank Harrison,
de Jacksonville, no Alabama. Ele tinha filhos de um casamento anterior e, de acordo com a Nani, ele era um cara abusivo e extremamente temperamental. Nas palavras dela, ela disse que tolerou o casamento, ou o Frank, por 15 anos, até que um dia ele chegou em casa bêbado e disse a seguinte frase: "Se você não vier pra cama comigo agora, eu não vou estar aqui na próxima semana." E nas palavras da Nani, decidi dar uma lição nele. E dei. O Frank, ele tinha o hábito de beber o uísque barato que ficava escondido dentro de um pote de farinha em casa. A Nani achou essa garrafa escondida e acrescentou uma boa dose de arsênico líquido nela. Quando ele foi tomar o seu traguinho secreto, ele morreu. O esposo seguinte foi Harley Lanning, da Carolina do Norte. Ele também bebia muito, mas ao contrário do Frank, apesar de não ser abusivo, ele era extremamente namorador. E a Nani não suportava a atenção que ele recebia de outras mulheres. A gota d'água pra Nani foi quando o marido deu uma festa de arromba em casa, aproveitando os dias que ela não estava por lá, ela não estava na cidade nos dias. A festa foi tão intensa que a polícia precisou intervir e arrastar algumas das pessoas que estavam na festa de fora da cama. E em uma fura cega, a Nani envenenou a comida do marido, e ele acabou falecendo antes mesmo do fim de semana acabar. Após a morte do terceiro marido, a Nani achou que a busca pelo senhor perfeito, pelo marido ideal, ela precisava continuar. Então ela se inscreveu num programa para conseguir um marido por correspondência. Por $5, ela se tornou um membro do Clube dos Corações Solitários. E todos os meses, durante um ano inteiro, ela recebia cartas de pretendentes de outros lugares. Também recebia dos curadores do programa uma lista de homens solitários com quem ela podia entrar em contato se ela quisesse, né? Ela tentou trocar correspondência com um homem chamado Richard Morton, do Kansas, e tudo pareceu correr muito rapidamente, porque em janeiro de 1953, eles solicitaram que seus nomes fossem retirados da lista de corações solitários porque eles estavam casados. Só que também não demorou muito para esse novo relacionamento começar a desandar. Morton trabalhava muito durante o dia e depois ele gostava de sair para tratar de alguns negócios, e como ele não falava quais eram esses negócios, ela achava esses negócios muito misteriosos. Isso incomodava muito ela. Em uma viagem para Carolina do Norte, ela descobriu que de alguma forma o marido tinha comprado um conjunto de anéis. Isso pra Nani só podia significar uma coisa, né? Que o marido tava traindo ela. E ela disse que perdeu a cabeça quando descobriu que ele tava por aí com outra mulher. Quando ele voltou de viagem, a Nani tinha uma garrafa de veneno líquido escondido que ela usou para colocar no café dele, convencida de que ela estava sendo traída. Seus primeiros casamentos, eles eram marcados por bebida, violência e luxúrias, ao contrário do último, que era um extremo tédio, nas palavras dela. Sam Dawes era um reparador de estradas e pastor em meio período. Ele morava em Tulsa e ele não ia deixar que ela comprasse uma TV, nem que ela chorasse, implorasse muito. E ele também proibia que ela dançasse. Ela tentou matá-lo em 2 ocasiões diferentes. Na primeira, ela colocou o veneno em um prato de ameixas secas cozidas, que, de acordo com a Nani, a única coisa que era generosa a respeito do marido era o apetite dele. Ou seja, ele comeu tudo. Ele passou 23 dias no hospital, mas ele não morreu. No dia seguinte do regresso do marido, quando ele voltou para casa, ela serviu para ele um prato que ela chamava de especial Richard Morton, que era um café pelando com um torrão de veneno de rato. E o truque, como ela esperava, deu certo. Só que, felizmente, essa seria a última vítima da Nani. O médico assistente que estava em plantão naquela noite se recusou a assinar o atestado de óbito sem fazer uma análise de autópsia para definir qual era a causa da morte. Nani adorou a ideia, dizendo: com certeza deveriam investigar a causa da morte para evitar que isso mate outras pessoas. Os órgãos vitais do marido foram enviados para autópsia em um laboratório de Oklahoma City, e o patologista de lá surgiu com a evidência condenatória. Dawes tinha arsênico dentro dele suficiente para matar 12 pastores. Só que haviam outras suspeitas de mortes ligadas ao nome da Nani, espalhadas pelo país. 2 irmãs, 2 filhos, o filho de um enteado, mas são rumores que a própria Nani nunca assumiu. Nas palavras dela, abre aspas: "Você pode cavar todos os túmulos do país que não encontrará mais nada relacionado a mim." Só que a Nani estava curtindo a recém-descoberta da fama, e ela também não ia ser nem a primeira nem a última serial killer a desfrutar aí dessa popularidade. Afinal, ela era a paródia distorcida da dona de casa, uma mulher aparentemente obcecada com o casamento, com a culinária, só que uma mulher que usou seu charme feminino para atrair e matar homens.
Os advogados da Nani, indicados pelo tribunal, eles se recusaram a apelar, insistindo que ela era mentalmente incapaz. Assim, eles deram uma declaração padrão de inocência. Só que enquanto isso, os corpos estavam sendo desenterrados por todo o país. O arsênico foi encontrado em cada um dos maridos mortos e mais acusações iam se acumulando contra ela. O que não era surpresa, porque ela já havia confessado esses crimes em particular. Só que uma coisa chamou a atenção do pessoal, que foi quando o corpo da mãe dela foi desenterrado e também continha arsênico. Só que a Nani, ela havia criado para si mesma a narrativa de que ela só tinha envenenado as pessoas que mereciam. Que matar familiares inocentes não se encaixavam nessa imagem que ela havia criado. Só que o que tornava a situação inteira muito absurda era que, ao contrário dela parecer uma pessoa terrível para o público norte-americano, ela começou a parecer uma vovozinha, afável, o desfecho de uma piada. Só que esse não é o aspecto mais assustador em relação a psicopatas em série. A ideia de que o Bundy ou a Nani, eles poderiam ser seu vizinho. Eles podiam estar te servindo uma xícara de chá, de café. Na audiência preliminar, realizada no dia 15 de dezembro, o juiz decidiu enviar ela para um manicômio, para que os médicos de lá pudessem determinar se ela era ou não insana. E ela ficou super aliviada e falando que aquilo era um tratamento de luxo. Ela gostava bastante do manicômio. Lá ela comemorou seu 50º aniversário e ela recebia muita atenção, então ela se certificava de estar sempre bem arrumada, bem apresentável. No dia 14 de março, um grupo de médicos declarou que a Nani era mentalmente anormal, um comprometimento acentuado de julgamento e autocontrole, e recomendava que ela voltasse para o manicômio. Só que a promotoria exigiu que ela continuasse sendo julgada pelo menos pelos crimes de assassinato. Ela foi jogada de volta na cadeia, enquanto seus advogados entravam com a alegação de inocência por razão de insanidade. E a audiência para julgar se a Nani era ou não insana foi marcada para abril daquele ano. Ela não gostava da prisão, então ela pedia sempre que fosse mandada de volta para o manicômio, já que no manicômio ela podia ver pessoas e ela gostava de pessoas, e na cadeia ninguém visitava ela. E após 3 dias de discussão, o júri decidiu que ela era mentalmente capaz. Ela mesma declarou: "Eu sou tão sã quanto qualquer uma aqui. Acho que eu deveria saber melhor do que ninguém se eu sou louca. Nunca me senti tão sã em toda a minha vida." O julgamento foi marcado pro início de junho, e no dia 17 de maio, ela inesperadamente se declarou culpada. Porque assim, ela esperava ter uma sentença mais branda. A sua sentença foi proferida no dia 2 de junho, prisão perpétua. Teria sido cadeira elétrica, mas o juiz não suportou a ideia de matar uma mulher. Depois de ser presa no dia 4 de junho, ela saiu dos holofotes e dizem que ela sentiu muito esse efeito de sair da fama, de perder a fama, alegando que ela tinha sido influenciada a confessar e que era tudo fruto de uma armação contra ela. Mas tudo isso foi um reflexo por ela perder aquele status de celebridade, e quando ela percebeu que o status de assassina brilhante não ia durar para sempre. Então ela começou a tentar vender a sua história da melhor forma possível, a inocente dama do coração solitário que foi enganada pela polícia. Hoje a Nani ainda é lembrada como a hilária vovó assassina, que lia histórias de amor e era obcecada por trocar de maridos por modelos mais novos. 10 anos depois da sentença, no mesmo dia em que foi condenada à prisão perpétua, Nani Doss morreu por leucemia. Bom, gente, esse era o caso que eu tinha pra contar pra vocês hoje. Quero saber o que vocês acharam, quais são as suas teorias, se vocês acharam que ela envenenou, que ela não envenenou a mãe, que eu achei que essa parte foi um mistério que eu fiquei em dúvida, não tenho muita certeza, mas pra quem já envenenou 5 outras pessoas, é muito fácil pra mim acreditar que ela tenha feito isso também. Deixa aqui pra mim nos comentários se você gostou do vídeo de hoje, se você quer ver mais casos por aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!